Olá, bom dia, tudo bem? Uma das passagens que eu mais me impressiono nos evangelhos de Jesus é aquela passagem quando Jesus vai e ele tem um diálogo com o centurião, um soldado romano. Centurião, para quem não sabe, era o comandante-chefe, o capitão de uma guarnição militar de soldados do exército romano, do imperador César. É como se fosse, mal comparando, o tenente ou capitão ou comandante da polícia militar ou do exército brasileiro. E ele vai, com certeza, cônscio e sabedor dos milagres de Jesus. E quem era Jesus? Que onde Jesus passava, ficava o seu carisma. Onde Jesus passava, ficava o milagre da vida, da multiplicação dos pães, das curas, de salvação, de libertação, realmente. E ele vai e fala assim: o meu empregado, o meu servo está agonizando, está doente, está enfermo. Diz uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus vai, naturalmente, o texto não diz isso, mas querendo ser solidário ou tem um olhar piedoso, misericordioso para com aquele homem que nem era judeu, ele era romano, talvez um prosélito. E o que era um prosélito? Prosélito eram pessoas que não eram judias, eram gentio, não judeu, que se convertera ou era simpatizante à religião e fé judaica, digamos assim. Se chamava prosélito, né? E era um homem observante da lei, piedoso, temente, reto. A Bíblia fala que ele dava esmolas e tudo mais, né? Cumpria os rituais da religião judaica com afinco, com esmero, com cuidado, meticuloso. Ele vai e fala assim: olha, eu não sou digno de que o Senhor entre no meu telhado da minha casa, mas diz a palavra e o meu empregado, o meu servo, o meu funcionário, ele ficará são. Aí Jesus se maravilhou, se vibrou, jubilou dentro de si, do seu coração. E ele diz: nem mesmo em Israel, entre os israelitas, entre os judeus, os meus patrícios, os da minha raça ou etnia, encontrei tamanha fé. Dize uma palavra, e eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou um homem que tenho empregados, eu tenho funcionários e eu tenho subordinados ali no exército romano. Eu mando o empregado, o soldado ir e ele vai. Eu mando ele ficar quieto, ele fica. Eu mando ficar em posição de sentido, ele fica. Eu mando fazer essa ou aquela coisa ou função e ele faz. E se o Senhor falar, ele logo ficará curado. E diz o texto que Jesus vai em paz. A tua fé curou. E diz o texto do Evangelho que ele chegando lá, na sua casa, na sua família, junto com a sua prole, sua parentela, na mesma hora em que Jesus proferiu aquela bênção, aquela palavra, aquele empregado ficou são, ficou curado. Muitas das vezes, a nossa dúvida, meus caros, muitas das vezes
a nossa falta de visão, de fé, de crer no algo sobrenatural de Deus, ou nós não estamos preparados para o milagre acontecer na nossa vida, porque nós duvidamos. E o que é fé? A Bíblia diz que aquele homem, aquele centurião, aquele soldado romano, ele teve fé. Ele acreditou, ele teve esperança. E o que é fé, né? Remunato, o pisteos, do grego. Fé é crer em algo que não existe, que ainda não foi inventado, ou que não aconteceu como se tivesse acontecido. Ou nas palavras do escritor aos Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas e os fatos que não se veem. O capítulo de Hebreus, capítulo 11, todo ele fala de pessoas, homens e mulheres da Bíblia, que tiveram fé, que nasceram e viveram esta certeza de Deus. Ao fundo aí você vê a Lagoa do Vigário, próximo à praça da minha residência, aqui em Campos, Rio de Janeiro, né? Um dia nublado, né? Aí a Lagoa do Vigário ao fundo, né? As tabuas, né? As garças, os animais, as capivaras, as preiás e outros animais que existem, cobra, aqui atrás na lagoa, não é isso? Um lugar belo, né? Poderia ser bem cuidado, tem sido, mas poderia fazer muito mais. Bem, voltemos ao texto. Então, em primeiro lugar, aquele homem foi a pessoa certa. Ele foi ter com Jesus, ele foi procurar Jesus. Muitas das vezes, há pessoas que procuram os gurus da vida, os religiosos da vida, as pessoas que não podem solucionar algo que é espiritual, e procuram tantas coisas neste mundo, a religiosidade, um político influente, a ciência, a medicina. Deus até usa os médicos, os medicamentos e a medicina. Os estudos estão aí, né? E eu creio na medicina, eu creio, eu sou um homem que trabalha na área de saúde também, né? E eu creio, acredito no milagre de Deus através dos médicos. Há bons médicos neste mundo, como havia na época de Jesus. Mas ao invés daquele homem procurar um médico de sua época, ele era um centurião, com certeza ele tinha posses. O Império Romano foi um dos maiores impérios do mundo antigo. Ele poderia contratar médicos romanos, médicos da sua época. A medicina não estava tão atrasada assim. A Bíblia não fala qual enfermidade que aquele empregado, né, aquele servo desse centurião tinha. Mas a Bíblia registrou só aquilo que era para nosso enlevo espiritual, para a nossa fé. Isso significa, segundo lugar, primeiro lugar, Jesus procurou a pessoa certa. Segundo lugar, ele confiou, ele creu. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos remonta ao impossível. A fé, a Bíblia fala, se nós tivermos um grau de tamanho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é das menores sementes
das hortaliças, dos cereais, menor que um tamanho de um grão de arroz. Se nós tivermos fé de tal amplitude, magnitude, ou do tamanho ínfima e pequena que seja, de um grão de mostarda, a gente teria autoridade e o poder para tirar uma árvore dali e jogar no oceano, ou dizer para aquele monte, sai dali e transporta-te para o meio do mar. A Bíblia diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, creia. Há uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é o autor, eu gosto muito de frases de efeito. Abro aspas. É possível, é necessário e é imperioso sairmos da dimensão do conhecer e entrarmos na dimensão do crer para experimentarmos a glória de Deus. Fecho aspas. Eu vou repetir, não sei de quem é a frase. Abro aspas novamente. É possível, é imperioso e necessário sairmos da dimensão do conhecer, do conhecimento, e entrarmos na dimensão do crer, do confiar, do aguardar, para a fim de experimentarmos o poder, o milagre e a glória de Deus. Fecho aspas. Ou seja, o que essa frase diz, concluindo esta pequena meditação? Às vezes, não é muito pelo conhecimento de Deus, ou conhecimento da Bíblia, ou da teologia, ou da religião. Essas pessoas que eu citei, Raabe, Abraão, Isaías, Moisés, Noé, Isaac, Jacó e outras mais, poderiam incluir esse homem também. Embora ele não está na galeria de Hebreus 11, capítulo 11, chamada Galeria dos Heróis da Fé, mas ele pode muito bem estar ali, porque existem os anônimos da Bíblia. Existem as pessoas que a Bíblia não fala o nome, não tem RG, não tem CPF, não tem rosto, não tem sobrenome de família, mas foram pessoas muito importantes no contexto da história do povo de Deus, o povo de Israel. Esse homem creu, ele teve fé. E essa frase dele é algo de tremendo, de fascinante, extraordinário. Eu, Senhor, não sou digno de que entres na minha morada, na minha casa, porque eu sou homem pecador. Mas dizei uma palavra, dê uma ordem, e o meu servo ficará curado. E diz a Bíblia, por causa da sua fé e por causa do poder que há no nome de Jesus, aquele empregado daquele centurião romano, que nem judeu era, ele creu. Isso significa que a graça, ela é estendida a todas as pessoas, não aos judeus, aos religiosos, mas a todos aqueles que creem no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.